Não mates o Evangelho. O fascínio pelo diabo. Eu quero contar para vocês uma história que está em Lucas 10. Jesus Cristo, a certa altura, escolheu 70 discípulos e mandou-os 2 a 2 com uma missão muito importante: anunciar o reino dos céus às pessoas e curar também quem estivesse enfermo. E quando eles regressaram desta missão, o primeiro relatório dos discípulos não foi dizer a Jesus quantas famílias foram transformadas pelo anúncio do Evangelho, nem dizer se alguém foi curado ou não, mas sim dizer que ao nome de Jesus até os demónios se sujeitavam a eles. Este é um fascínio que já vem de há muitos e muitos anos. E hoje estamos igual. Porquê? Porque eu vejo tantos cristãos a perderem tempo, a perderem tempo, a querer estudar tudo acerca do diabo, o nome dos demónios, e para tudo o que acontece na vida tem sempre a origem demoníaca no nome de um demónio qualquer, e andam nisto e levam as pessoas para isto, quando isto não é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não é o assunto importante. O próprio Jesus Cristo, quando os discípulos vieram com este relatório, ele disse assim: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então o mais importante de tudo não é o demónio se sujeitar, porque ele, Jesus, já nos deu a nós poder e autoridade contra todo o mal. O mal não tem poder sobre nós. No livro de Tiago diz que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele não tem outra alternativa senão fugir de nós. É uma promessa da Bíblia. Então não há que estar preocupado quanto a isso. Mas as pessoas estão, infelizmente. E vejo as pessoas a se desculparem por tudo. Qualquer coisa menos boa, qualquer coisa que corra mal ao longo da semana, qualquer situação que não vá tão bem de acordo com aquilo que a pessoa acha que deveria estar, a pessoa se desculpa: isto é um demónio, isto é mal olhado, isto é espírito de inveja, isto é alguém que me quer mal. Então toca a telefonar a toda a gente e a pedir oração, e toca a ir para as intercessões e orações na igreja, e toca a expulsar o diabo a toda a hora. Toda a hora o diabo leva a cacetada de meia-noite, porque as coisas não estão a correr como a igreja ou os irmãos da igreja gostariam que as coisas estivessem a correr. E nunca ninguém para pensar um pouco e pensar assim: se isto não está a correr bem, será que na verdade a culpa não será minha? Porque nós muitas vezes sofremos por causa das decisões que nós tomamos. O próprio Jesus disse assim: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como um homem que constrói a sua vida na rocha. As tempestades vão vir, porque as tempestades batem à porta de todos. Mas porque nós construímos a nossa vida na rocha de ouvir e praticar a palavra de Deus, nós nos mantemos firmes. Essa é uma promessa que Jesus nos deixou. E o que acontece é que nós, muitas vezes, somos preguiçosos em ouvir e praticar a palavra. E é muito mais fácil atribuir culpa a terceiros. Que esse é que é o normal do ser humano. Nós sempre gostamos de atribuir a culpa aos outros. Quando as coisas não correm bem para o nosso lado, alguém tem que ser o bode expiatório. E o diabo tem sido o bode expiatório para muitos cristãos.
E daí é que depois perdem tempo à procura de saber quem é que lançou maldição, quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, para ir lá expulsar o animal. Enfim, é cada história que nem vale a pena aqui estar a contar. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós permanecermos nesta mentalidade, nós matamos o Evangelho. O motivo pelo qual as pessoas estão sempre a pensar neste sentido é porque verdadeiramente ainda não saiu do coração dessas pessoas as tradições que passaram de geração para geração, que herdamos dos nossos pais, tradições, misticismo acerca de tanta coisa concernente à nossa vida. Eu lembro-me quando eu era mais novo, muitas dessas tradições de misticismos a minha mãe passava para mim. Então ela sempre dizia assim: olha, tu vais colocar esta coisinha. Ela punha-me lá uns dentes de alho, cozia aquilo num paninho e depois pedia-me para pôr, ela própria punha com um alfinetezinho na roupa interior, que era por causa do mau olhado, para que eu tivesse sorte nos estudos e que ninguém me desejasse mal. Então havia sempre esta preocupação da inveja, do mau olhado, a ferradura atrás da porta, na casa, a roupa benzida por pessoas virtuais, e vai por aí fora. E este misticismo entrou nos nossos corações, e quando um dia alguém nos fala de Jesus Cristo e nós vamos à igreja, nós misturamos agora esse misticismo com os assuntos da igreja, com os assuntos da Bíblia, e não pode ser, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que as tradições invalidam a palavra de Deus, matam o Evangelho. O Evangelho, que é a palavra do Senhor, tem muita força, é o poder de Deus para a nossa vida, para a salvação de todo o homem. E a palavra de Deus, quando ela é semeada num coração limpo, ela produz fruto. Ela produz a 30, 60, 100 vezes mais. Mas, quando o nosso coração está cheio ainda de misticismo, à volta deste fascínio pelo diabo, deste fascínio pelo misticismo, deste fascínio de sempre que alguma coisa não corre tão bem, temos que culpar alguma coisa, e ou porque é o outro que é invejoso, ou porque é que a vizinha é isto, é porque é o diabo que se usou da vizinha, porque isto e aquilo outro. E nós então estamos sempre agarrados a essas coisas, e isso abafa, isso mata a palavra de Deus no nosso coração. Então temos que mudar, amigos, temos que nos arrepender disso e confiar em Deus acima de tudo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o grande segredo não é andar com medo, não é andar aí a ver o diabo atrás de cada esquina. O grande segredo é nós nos voltarmos para Deus, confiarmos em Deus de todo o nosso coração, sermos obedientes à palavra do Senhor, ao Evangelho de Jesus Cristo, praticantes desse Evangelho, e então nós seremos e somos revestidos de poder e autoridade. E se por qualquer motivo o inimigo quiser vir contra nós, nós não temos que temer, somos mais que vencedores, estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, e ele não tem poder sobre a tua vida, porque você se sujeita a Deus. Este aqui é o grande segredo. O grande segredo para nós vencermos toda a maldade neste mundo não é andar a expulsar o diabo. O grande segredo é nos sujeitarmos a Deus de todo o nosso coração, obedecermos ao Senhor de todo o nosso coração, de nos voltarmos para Deus, de nós levarmos as coisas de Deus a sério, o Evangelho a sério. E quando nós levamos o Evangelho a sério, então sim, não há que temer, porque Deus é o nosso escudo, Ele ordena aos seus anjos para nos proteger em todos os nossos caminhos. Por isso eu não tenho medo do diabo, não tenho medo de nada, nem do mal que alguém possa desejar a mim,
porque eu sei quem sou em Cristo e Ele é comigo todos os dias da minha vida e também é consigo. Deus te abençoe e força.